coisas vão vir para tentar fazer esse tipo de coisa, ou acusar, ou trazer um engano. Se eu não conhecesse as Escrituras, se eu não conhecesse as verdades, talvez eu sairia daquele carro entristecida e achando que eu estava no posicionamento errado. Primeira coisa, você não escolhe aonde Deus vai te colocar ele, que determina o que você vai ser. Amém? Então, começando por aí. Segunda coisa, a gente conhece a palavra, e a palavra é uma só. Porque, gente, não vamos cair em discussão. Vamos conhecer. Porque o fato de você conhecer, quando a pessoa te acusar, quem é você para estar cantando? Sua voz não é bela. O Berg até olhou para trás. O Berg igual está cantando, né, gente? Cantou terça, cantou hoje. Está cantando, deixa ele. E o Senhor está afinando eu cantei pra caraca, mas lá. No meio da bagunça lá da cantoria. Eu não canto aqui não. Né? Ô Jesus, aqui a Paia então cantou mais que eu. Imagina nós dois cantando. Simone cantou, gente. Simone. Imagina nós três cantando. Ó, um trio parada dura. Mas foi muito bom, mas essas pequenas coisas acabam causando confusões e traz um tipo de crença errada e te leva a ter atitudes, comportamentos errados. Porque conhecereis a verdade, ela causa libertação. Quando eu conheço quem Jesus é, quando eu conheço os feitos de Jesus a meu respeito, quando eu conheço que Ele me tirou do império das trevas, que não há mais condenação para mim, não há mais acusação sobre mim, as acusações que se apresentam, as pedras que são lançadas, as opiniões que se apresentam, não fazem efeito dentro de mim. Sabe por quê? Porque a verdade cauterizou meu coração e minha mente. Está firmado na rocha que é Jesus. O que vem bate e volta. Mas se eu não conheço qualquer tipo de acusações, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de ideia diferente do que a palavra do Senhor diz, que soa como uma verdade, mas de fato é uma mentira, acaba me convencendo. Porque eu não tenho conhecimento. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa tomar cuidado, porque obstáculos sempre existiram e vai existir até que ele venha. Como diz Pedro lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, ele fala sobre pedras de tropeço, né? Do 9 ao 10 ele fala que nós não somos esse tipo de pedra que vem para ser tropeço, mas nós somos pedras que edificam o sacerdócio real, nação santa. Então a gente precisa entender isso. Eu sou propriedade de Deus exclusivo. É Ele que sabe ao meu respeito. E é Ele que fala ao meu respeito, amém? E Efésios, no capítulo 5, no verso 14 ao verso 17, diz: e por isso que foi dito, desperte você que está e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios. Amém? 16. E aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Eu preciso começar a entender de fato o que a palavra diz a meu respeito. O apóstolo Paulo, volta lá para o 14. O apóstolo Paulo começa a dizer aqui, para a igreja, para o povo, para os filhos de Deus. É uma sequência de orientação. E no verso 14 ele fala, é por causa disso tudo que vocês precisam despertar. Vocês precisam estar alerta. Vocês precisam estar atentos. Jesus vira para os discípulos e fala assim, prestem atenção nos acontecimentos, nos sinais dos últimos tempos. Conte-os e saberás que está perto a minha volta. Então assim, Jesus fala para a gente prestar atenção, Paulo fala para a gente despertar. Há um sono sobre o mundo e sobre alguns humanos que têm tirado ele da verdade. Esse sono é um sono espiritual que te leva para fora da presença, que te afasta das verdades de Jesus Cristo e te faz não entender e nem compreender o que o Senhor
falando. E Paulo, orientando essa igreja de Efésios, ele fala: desperte, acorde desse sono que você se encontra. Quantas vezes a gente acha que está tudo certo? Quantas vezes a gente acha que está tudo bem e na verdade a gente está dormindo num sono que tem nos dominado? Com desânimo, com desistência, com um cansaço excessivo, um cansaço que até você questiona: poxa, mas eu não fiz nada para estar cansado. Não é assim? Pensamentos, cada um pior que os outros, sentimentos bagunçados. Uma hora você quer muito, outra hora você não quer nada. Uma hora é você que está disposto a enfrentar o inferno, o diabo, se for preciso. Tem hora que você está fugindo dele. Porque a gente tem essa tendência de ser muito desistente. E o Berg falou que não iremos recuar. Não iremos recuar. A gente tem que proceder. O Senhor não chamou aqueles covardes para recuar. O Senhor chamou valentes para prosseguir. E vocês são esses valentes, amém? Amém. Você é os 300 que ficou com o Gideão e que venceu a guerra. Amém? Mas quantos Gideão tinha? Um monte. Quantos? 10 mil, não é isso, Bé? Era 10 mil, não é, Gideão? 20 mil. O Senhor foi mandando fazer coisas. Ia fazendo e iam sendo reprovados. No total, restou 300. E um com ele. O cara temeu, gente, mas creu. O exército inimigo era muito maior. Mas quem venceu a guerra? Gideão. Porque Gideão creu, não na circunstância, não no que estava se apresentando. Gideão creu naquele que estava com ele. E na palavra qual veio ao seu coração. A palavra do Senhor tem saído desse altar e tem vindo ao seu coração. Você não pode ficar sendo levado pelo que você vê, pelo que você sente. Você tem que ser levado e conduzido pelo que a palavra tem dito a seu respeito. Amém? Então vamos despertar. Estão acordados, já acredito, né? Estamos finalizando esse tema. Você já despertou, amém? Glória a Deus. Esse despertar é transformador. É o despertar de todo o engano que levou a igreja por séculos e por séculos viver coisas, situações que Deus nunca desejou ou projetou para ela. Se a gente pega a palavra dele e começa a estudar de Gênesis até Apocalipse, e a gente vê os fatos de séculos e séculos até chegar nesse século, a gente vê quanto a igreja padeceu e quanto a igreja sofreu. E quando a igreja viveu coisas que achavam que vinha de Deus, que achavam que era a permissão de Deus, que achavam que era a mão de Deus que estava pesando, que achavam que era castigo de Deus, sendo que Deus nunca projetou nada disso. Ao pouco que a gente conhece da palavra, a gente começa a perceber que Ele é um Deus de amor. E Ele corrige com amor e não com severidade. Não com ódio, mas com amor. Então Ele nunca nos levaria a viver situações ou levar você a estar em coisas que não foi Ele que projetou. Todas as vezes que a igreja do Senhor padeceu, até hoje, foi por escolha do ser humano e não porque Deus projetou. Se a gente pega a Bíblia e começa a estudar sobre o que Deus projetou, gente, são coisas incríveis. Incríveis. Só gente está recheado delas. Que Ele projetou para cada um de nós viver. Para a igreja dele viver. Para a humanidade dele viver. A escolha do homem tem sido viver momentos que são passageiros. Mas aquele que escolhe viver no Senhor, esse não tem que se envergonhar. Carrega no peito o Evangelho e avança até o fim. Amém? E que nós sejamos esses. Através da ação libertadora de Cristo na cruz. Hoje, a igreja tem o domínio do céu em seu favor. Você tem noção que o céu está a seu favor? Vocês já ouviram coisas a respeito do céu? Você já sabe algumas coisas do poder do céu. Mas quem domina o céu é o próprio poder de Deus. E Ele faz o poder dele estar a favor de você. Ele pega os seus anjos mais fortes, mais poderosos e manda acampar ao seu redor para te proteger. Ele dá ordem exclusiva a eles para te guardar em todo o tempo, em cada passagem sua, em cada estação, em cada lugar. Quer honra maior que essa? O céu está a nosso favor, o céu trabalha a meu favor.
Meu Deus, gente, eu não preciso de mais nada, já tenho tudo. Se o céu está trabalhando a meu favor, do que temerei? Quem é os arcanjos? Quem são as autoridades do céu que trabalham por ordem dele a meu favor? O que temerei? E além disso tudo, ele está em nós. O que temeremos? Se Deus é por nós, quem se atreve a ser contra nós? Né? Ela tem as bênçãos que Jesus conquistou para ela, a igreja, que somos nós, amém? Ela tem a bondade e o amor eterno sobre ela e a favor dela. Você tem noção que a bondade do Senhor já alcançará até que ele venha? Que o seu amor é eterno. Como diz lá Romanos 8, ninguém poderá nos separar desse amor. Ninguém é capaz, nem a largura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Ninguém é capaz de nos livrar desse amor. É eterno para sempre. Ela tem a presença do vencedor, que a tornou vitoriosa, Jesus. Nós temos a presença de Jesus dentro de nós. Você pode dar glória a Deus? Você que está em casa, pode dar glória a Deus? Nós temos a presença do vitorioso, que nos tornou vitoriosos nele. Eita! Na gestão do Espírito Santo sobre ela e em ação dentro dela, rompemos em fé. Há uma gestão, há uma direção, há um domínio, e esse é o Espírito Santo. O querido, o amado, o desejado, o tão esperado, que hoje está dentro de nós. A igreja do Senhor tem tudo isso e muito mais por causa de Cristo Jesus. E na gestão do Espírito Santo, ela é conduzida passo após passo para ter uma vida invicta nessa terra. Viver o melhor de Deus ainda em vida nessa terra. E usufruir de tudo que o Pai conquistou para ela. Quando eu falo a igreja, eu estou falando de você, não dos tijolos. É você que é o corpo. É você que é a igreja. Na direção dele, que é o cabeça, se ajusta perfeitamente no crescimento, na maturidade, no poder e na autoridade. Amém? Abra comigo Mateus, capítulo 18, do verso 18 ao verso 20. Eu lhes digo a verdade. Tudo que vocês atarem na terra será atado no céu. E tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Para aqui, está no 18. Olha a autoridade e o poder que a igreja tem. Olha o que Deus fala para o povo. E ele diz, eu digo a verdade. Tudo o que vocês atarem, ligarem, concordarem na terra, será concordado, atado, ligado no céu. Gente, vocês têm noção disso? E tudo que vocês desatarem, não concordarem, desaprovarem na terra, será desatado no céu. Verso 19. Eu lhes digo isto também. Se dois de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Pois onde dois ou três se eu em ligado, desligado, atado, concordado, tem a ver com a palavra. Não é qualquer coisa. Você vai dizer assim, eu sou milionário hoje, aí está ligado a duas testemunhas com você. Você acha que você vai se tornar milionário? Porque você ligou. Não é nesse sentido, gente. Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é nisso, é dinheiro. Quero ser rico. Vou atar na terra que vai atar no céu. Não, ele está falando de poder, de presença. Vai além do que isso. Dinheiro, riqueza, às vezes é passageira. Ele é eterno, nós somos eternos. Ele está falando sobre eternidade. Ele está falando sobre poder. Ele está falando sobre presença dele. O que você atar aqui será atado lá. Quer saber? Vamos lá, sobre cura.
há uma pessoa enferma, mas duas pessoas estão atadas, ligadas com ela na terra. Essa pessoa vai receber a cura, porque está ligado na terra, ligou no céu, e o céu trabalha em nosso favor. Então há um acontecimento, há um milagre, há a expressão do céu sobre aquela vida. Vocês estão entendendo? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos por qualquer coisa, no nome dele. Então, quando eu estou reunido no nome dele, ele se faz presente. E se ele está presente, coisas acontecem. Por causa da sua presença, por causa da sua ação, por causa da sua existência no nosso meio. Então, a igreja do Deus eterno, ela tem um poder eterno e poderoso que dissipa as trevas e não o utiliza. Não utiliza por não saber, não utiliza por temer, não utiliza porque não quer conhecer. O povo dele padece por conta do conhecimento. Esse padecer é tudo que o afasta cada dia mais deles e eles dele. Mas quando eu conheço e prossigo em conhecer, é o que Tiago fala. Eu me aproximo dele e ele se aproxima de mim. Eu me aproximo dele e ele se aproxima de mim. E conforme ele vai se aproximando, eu vou sendo desfeito da minha velha natureza. E a nova criatura começa a surgir. Porque se ele está, ele traz tudo novo. Pois ele é o novo de Deus na terra. Ele é a novidade que a gente precisa. E essa novidade hoje está em ação dentro de nós. Então, quando a igreja entende esse favor que ela tem sobre ela, quando a igreja entende esse poder que está sobre ela, ela não é uma igreja enfraquecida, ela não é uma igreja desistente, ela não é uma igreja sem fé, ela é uma igreja que tem fé. Pode ter uma pessoa sentada no banco, mas essa uma pessoa tendo fé, Deus move sobrenatural. Porque o que chama a atenção do Senhor não é quantidade, é o interior. O que chama a atenção do Senhor não é o quanto está cantando de belo, mas é o quanto que está intencionado para Ele. Se eu toco para Ele. Se eu canto para Ele. Se eu danço para Ele. Se eu prego para Ele. Se eu limpo a igreja, eu limpo para Ele. É tudo por Ele e para Ele. Amém? Tá ligado? Isso aí. Mas é mais ou menos. Vou dar um desconto. O povo está cansado. Vou dar um descontinho assim, ó. E dentro da gestão da ação do Espírito Santo nesse conjunto, que leva a igreja aos princípios do céu, envolvendo-a nos planejamentos e organização que vem de lá. Há um conjunto, há uma organização que vem do céu, que através do Espírito Santo está sobre a igreja e em ação na igreja. A igreja é representação do reino dos céus, amém? A igreja, ela jamais pode ser comparada aos rudimentos e o conduzir do mundo. A igreja, ela jamais pode ser comparada como algo que está lá fora, pois ela é a representante do céu, ela é a representante do Deus eterno. Então tem que ter santidade, tem que ter transformação, tem que ter mudança e tem que ter diferença. Eu não posso concordar que, tá bom, tá tudo certo, a graça, porque a graça nos dá a direção e a oportunidade de recomeçar, não nos dá a oportunidade de virar uma farofa, uma fé mista, uma igreja mista. Uma hora você crê nisso, daqui a pouco você está tocando aquilo, você está tocando aquilo, daqui a pouco você está vestindo isso, vestindo aquilo, daqui a pouco você está falando isso, falando aquilo. Não, nós somos filhos do rei, tem uma palavra, tem um jeito, tem uma forma de ser. E ele, nessa gestão do Espírito Santo, que a igreja vai se aperfeiçoando, vai sendo transformada e vai sendo habilitada para se tornar. É na gestão do Espírito Santo que a igreja do Senhor começa a ser trabalhada para mudar de posicionamento e de ação, amém? Há um poder chamado Espírito Santo que habita sobre e em nós. Sobre, porque nos dá direção, em nós, porque trabalha dentro de nós. E essa ação está aqui hoje, amém? Trabalhando poderosamente, amém? Na direção e no controle dele, fazendo-a viver constantemente um despertamento que nunca mais a deixará voltar ao sono do engano.
Eu espero que de verdade você esteja prestando bastante atenção. Porque essas mensagens são poderosas. Ontem eu estava lá, eu levei uma palavra tão simples. Eu ainda fui falando com o Rodrigo, não deu tempo de eu me preparar como eu gosto. Porque eu tive que me dividir ontem. E eu gosto de gastar o dia pesquisando, estudando. E ontem não deu. Mas vocês não têm ideia do que é aquela igreja lotada de mulher. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Porque não é o quanto você vai botar de conhecimento, mas é o quanto você está dando liberdade para o Espírito operar. Ele opera na simplicidade, ele opera com nada, se for o caso. Basta crer e deixar, e dar espaço, e deixar ele operar, que ele faz. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos fazer. Dar ouvido ao que o Espírito está falando, dar ouvido na palavra do Senhor, dar ouvido ao que o Espírito está nos consertando, nos ajustando, nos habilitando, nos preparando através da palavra que tem saído do altar. Mas a gente muitas das vezes erramos porque estamos ouvindo a tantas coisas e esquecemos de dar ouvido à única coisa que nos mantém de pé. A única coisa que nos mantém limpo. A única coisa que nos mantém firme, que é a palavra do Senhor. Precisamos dar ouvido ao que o Espírito tem dito, igreja. Porque se eu quero chegar à reta final, naquele grande dia, e ouvir do Pai, vem, benditos do meu Pai, e receber a minha coroa que já está pronta, isso não tem preço. Mas eu preciso, enquanto eu estou aqui, nessa estadia aqui, me tornar cada dia mais habilitado, cada vez mais pronto e aprovado como obreiro. E obreiro não quer dizer só que está em função. O Filho de Deus, aprovado, habilitado pelo Senhor. Amém? Abre em Efésios capítulo 4, verso 15 ao verso 16. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade. Em todo tempo, falando com a verdade, tratando com a verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. A direção de quem, gente? Do Espírito. Ele tem esse poder. O cabeça domina, o Espírito organiza o corpo. O cabeça dá ordem, o Espírito prepara o corpo. Estamos sendo preparados pelo Senhor. Estamos sendo habilitados pelo Senhor. Independente do que você acha ou deixa de achar, ouça a palavra confronta, a palavra não agrada. A palavra ela vem para mudar mesmo o nosso modo de pensar. E você pode pegar de Gênesis e Apocalipse, você nunca vai achar um versículo ali que combina com o que você pensa. Nunca. Porque o que nós pensamos no natural não tem nada a ver com o que Deus pensa a nosso respeito. Por isso que Jeremias 29, 11 vai dizer, eu é que sei que pensamentos tem a seu respeito. É Ele quem sabe. A gente acha que sabe tudo, né? A gente sai para trabalhar e acha que vai pagar as nossas contas, vai fazer as nossas compras, vai fazer isso aqui da nossa maneira. É Ele quem sabe o que vai ser feito. Não é o que você pensa. A gente tem os filhos e acha que vai criar da nossa maneira, do nosso feito. Não, é Ele quem sabe que seus filhos será. Não é o que nós desejamos. Eu desejei tantas coisas e está fazendo completamente diferente do que eu desejei. Porque não é nós que sabemos, é Ele quem sabe. Eu sonhei em me formar pediatra e olha hoje eu aqui. Jesus. É Ele quem sabe que o pensamento tem a nosso respeito. Amém? Então a gente não pode ficar deixando que o engano venha mudar a nossa maneira de pensar. Porque aqui, Efésios 4, está falando sobre isso. Eu peguei só 2 versículos no finalzinho,
Mas ele fala sobre falar a verdade, viver a verdade, não deixar que a mentira, que soa como verdade, possa nos enganar. E o que mais tem acontecido nos últimos dias e vai continuar acontecendo é isso. A mentira prevalecendo como verdade. E muitos filhos do Senhor vivendo a verdade, como esse coitado que me abordou na sexta-feira, infeliz, coitado. Mas eu não fiquei com raiva do que ele falou, eu fiquei com raiva do que está dentro dele. Mais um enganado. Mas tem como a gente abrir a cabeça e enfiar a verdade lá dentro? Se pudesse, seria delicioso. Eu enviaria a Bíblia inteira. Então aí, ó, toda a verdade dentro agora, deixa o Espírito Santo trabalhar tudo dentro de você. Mas não é assim. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Então não adianta que não tem como a gente empurrar a goela abaixo. Você tem que ouvir, você tem que ouvir, e você tem que ouvir. E conforme você vai ouvindo, você vai dando espaço, e você dando espaço, o Espírito Santo entra, ele entrando, ele vai te convencendo, ele vai te esclarecendo, ele vai te guiando, ele vai te transformando. Mas tudo vem pelo ouvir. Então não adianta, gente, que não é por muito falar, né? Se fosse por muito falar, Jesus não precisava ter ido para a cruz. O que ele mais falou nessa terra antes de subir. Mas foi necessário ele ir para a cruz. Porque se ele não fosse para a cruz, hoje não estaríamos aqui. Porque ninguém teria se voltado para ele de própria vontade. Ninguém. Então ele comprou todos nós com um preço de sangue imutável. Para que pudéssemos ter a chance de, com o tempo, olhar para ele e nos voltar para ele. Porque se ele não tivesse nos comprado, hoje nós estaríamos, nem existiríamos, essa é a verdade. Nem existiríamos. O despertar espiritual faz com que a igreja perceba a presença de Deus na ação do querido Espírito Santo. Sabia disso? O despertar espiritual faz você perceber a presença dele. Às vezes você pode estar desligado, mas se ele está, você vai perceber. Porque você está acordado, amém? Você está despertado de um sono. Entendendo claramente o que ele quer dela, a igreja. E isso é um favor de Deus. E não depende da capacidade da igreja. É completamente dependência da ação dele. E depende de nós. Porque às vezes a gente pensa, não, vai depender de mim. Não, depende de você, querido. Eu esqueço o nome do profeta. Mas a mula teve que abrir a boca para falar com ele, porque ele estava ouvindo o Senhor. Hã? Balaão. Balaão, olha o nome, menino, Balaão. Não põe o nome desse no seu filho, quem vai ser pai é ele. Que a mulher fica lá deitadinha na cama na maternidade, o pai vai registrar. As surpresas sempre acontecem. Aí a mulher existe Balaão, meu Deus, e agora? Melhor do que o homem perto. Não, não, o seu tá lindo, Balaão. Balaão da Silva Gouveia? Imagina, horrível. Mas ele era o profeta de Deus, gente. Deus usava ele e o Senhor estava falando para ele não ir para aquele caminho, para ele não tomar aquelas decisões, e ele não estava ouvindo. Ele estava teimoso em fazer o que ele achava que tinha que fazer. A mula dele começou a falar com ele. Pensa nisso. Quem tem animal em casa? Ninguém tem animal em casa? Olha, pega ele. Já pensou ter um animalzinho bonitinho? Abrir a boca para você e falar, eis que o Senhor te manda. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu corro, hein? Tu não corre, não? Uma ou duas. Ou a gente desmaia, porque o cachorro está falando, é teu cachorro. O cachorro está falando, eis que te digo. Quando tu tem o coelho, o Lucas tem o coelho. Imagina o coelho com aquela boquinha falando com o Lucas. Ou você corre, cara. De uma a outra. Ninguém vai ficar assim, ai, Senhor, fala. Tá bom, o animal vai falar e tu vai ficar. Ai, nada, gente. A gente corre, apenas o que a gente quer. Mas Deus teve que usar a mula, porque esse cara, Balaão, não estava ouvindo Deus. Será que Deus vai ter que usar a mula para falar com a gente?
Será que Deus vai ter que usar o papagaio para falar? Eu acho que não precisa, né? Acho que ele já está falando. E como ele diz, quem tem ouvido que ouça. Amém? Amém. Abra aí para mim Isaías 61, verso 10 ao 11. É grande a minha felicidade no Senhor. A minha alma se alegra em Deus. Ele me vestiu com roupas de salvação e colocou sobre os meus ombros um manto da justiça. Sou como um noivo vestido para o casamento, como uma noiva enfeitada com suas joias. Ai, que lindo, gente! Porque assim como a terra faz brotar a planta e no jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará brotar a sua justiça e o seu louvor entre todas as... Está chegando esse dia. Ali aponta para Jesus, o noivo, a igreja sendo preparada. O noivo já está pronto, gente. É nós que ainda não estamos. Nós somos a noiva. Ele já está prontinho esperando por nós, adornado, com seu manto de justiça, porque ele nos fez a sua justiça, com seu amor eterno. Está tudo pronto. Vamos nos posicionar nele em fé. Vamos olhar para ele, parar de olhar para o humano. Gente, às vezes eu tenho preguiça, eu tenho cansaço de olhar para a circunstância. Eu não me dou esse prazer. Se olhar para minha vida, tem gente que olha para minha vida e fica com dó de mim. Fica, não, estou bem. Estou firme no Senhor. Deus está cuidando de mim e dos meus. Mas são processos que a gente somos levados, que para alguns é assim, meu Deus, coitada da apóstola, como é que ela está vivendo isso? Gente, o Senhor nos leva e leva em paz. Ele nos dá experiência, Ele nos dá experiência própria do seu poder, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes não entendemos certas coisas, mas Ele nos leva a entender. E é Ele que nos fortalece. Então o que eu preciso é continuar sendo adornada, é continuar sendo preparada, é continuar sendo habilitada por Ele. Porque pode ser que Ele volte hoje e Ele já está voltando para alguns. Tem pessoas fechando seus olhinhos e abrindo para Ele. Tem pessoas que estão dando tchau para esse mundo aqui, e está indo para Ele. Porque para esses Ele já está voltando. Então a gente precisa estar preparado, porque nós não sabemos. Nós não sabemos do dia da manhã. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a algumas horas. Então eu preciso estar atento ao que o céu está respondendo para mim. Eu preciso estar atento ao que a palavra dele diz a meu respeito. Porque senão, queridos, nós vamos viver que o rodimento desse mundo está preparando. Nós vamos viver o que o inferno quer. Não é isso que o Senhor te despertou. Não foi para isso que Ele foi para a cruz. Amém? Ele te resgatou do império das trevas. Você já não está mais nesse império. O inferno já não tem mais domínio sobre a sua vida. Hoje quem domina é o céu, é o Espírito e é o Deus eterno. Amém? Dentro desse despertar, a igreja é levada a ter uma mente transformada e não mais controlada dos rugimentos desse mundo, mas sim no controle do poderoso Espírito Santo, que transforma a mente da igreja, ou seja, do corpo dele, em sua própria mentalidade. A igreja passa a ser conduzida pelo cabeça, que é Jesus, e pela mente dele. A igreja, ela passa uma transformação. A igreja do Senhor, ela precisa mudar o seu modo de pensar. Porque a maneira de pensar levou os israelitas, os judeus, a viverem anos e até hoje, alguns ainda estão distantes de Deus. Porque desprezaram o Espírito, desprezaram a ação de Cristo e preferiram viver na maneira errada, achando que era certa. Um cara que foi transformado e que fala isso é o próprio apóstolo Paulo.
Ele vivia nesse movimento, ele vivia nessa lei, ele achava que estava fazendo tudo certo, até que Cristo se apresentou para ele. E tudo foi transformado na vida do apóstolo Paulo. Cristo se apresentou para você. E tudo está sendo transformado na sua vida, amém? A gente precisa sair daqui como aqueles que contagiam com alegria e não com desânimo, não com tristeza, não com murmuração, mas contagia com alegria. Amém? Você vai fazer isso a partir de hoje? Mesmo que você não esteja 100%? Uma coisa que eu faço até hoje, eu pego tudo que me aflige e deixo dentro da minha casa. Tranco e saio, vestindo a coraça da justiça. Porque eu sou representante do céu. As minhas deficiências, os meus ataques não têm que estar em evidência para ninguém. Entende? O que precisa estar em evidência é Cristo. E não o que eu vivo ou deixo de viver, de problemas ou não. Mas sim o que eu vivo com Ele, de paz, de amor, de alegria. Amém? Às vezes a gente quer falar do que está acontecendo e acaba soando como uma murmuração. Ontem eu vim desabafando com o Rodrigo, desabafei mesmo. Muita coisa. Mas foi um desabafo, meu amigo, além de ser meu filho. Taiane, minha amiga, além de ser minha filha. Confio, ó. 2 vezes, amém. Deus vai levar pessoas para você. Mas não é todo mundo que se diz amigo que você tem que mostrar a sua nudez. Não é todo mundo que se diz amigo que você tem que mostrar a sua fragilidade. Às vezes as pessoas estão vendo a sua fragilidade para te julgar, para te apontar, para te acusar. Não te compreende, não te entende. Então, cuidado, igreja. Porque isso também é uma pedra, isso também é uma falha. Isso também pode fazer cair. Porque vem a tristeza, a decepção, vem a dureza do coração. Porque é aquela pessoa que você nunca espera, é a que te dá a facada. É aquela pessoa que você nunca espera que te decepciona. Então a igreja do Senhor, ela precisa estar em alerta, porque nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas nós estamos nesse mundo. E o que o mundo tem para oferecer, gente? Nada. Não estou falando da beleza que Jesus criou, tá? Eu estou falando de tudo. Nada. Só desgraça, dor, sofrimento, julgamento, interesse, ganância. É o que o mundo tem para oferecer. E aí, Romanos 12, abre para mim, por favor, Thay. Romanos 12, do verso 1 ao verso 2. Eu ia botar outros, mas eu quis esse. 12, do 1 ao 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Para aqui um minuto, para lá. Ele não está falando para pessoas que não conhecem Cristo, ele está falando para irmãos. Está falando para crentes. Ele está dizendo, eu apelo, ele está quase joelho, assim, pelo amor de Deus. Faça dos seus corpos um sacrifício, oferecendo ao Senhor. O que é um sacrifício, gente, para você? Não é sacrifício igual está no Velho Testamento, não, tá? Pegar o bicho, abrir e amassar, não é nada disso, gente. Nosso sacrifício é negar os desejos da nossa carne, é abrir mão da intenção da nossa mente, é não deixar que a nossa boca seja contaminada com murmuração, com acusações. É um sacrifício. Quem aqui tinha mania de falar uns dos outros e quando se converteu, teve, não precisa levantar a mão, tá? Teve o desafio, não levante a mão, é só para você entender. Teve o desafio de não falar. É difícil, não é, gente? É um negócio coçando assim, ó. Aí você faz uma força tremenda, mas você tinha o hábito de falar, de julgar, mas você conheceu Jesus não julga, não aponta, você tem que ser como ele, e você fica, não posso falar. Uma hora essa força que você está fazendo vai ser quebrada. E aí você vai falar do ano inteiro, desde quando você aceitou Jesus. Porque não é por força, é por entrega. Então o que eu faço? Eu me entrego em sacrifício. Porque é Ele que
vai operar em mim. Quem habita em meus louvores? Aqui está falando para eu oferecer em adoração. Então é na adoração que eu vou oferecendo meu corpo em sacrifício. Eu vou dizer assim, eu tomo minha língua, porque a minha língua adora falar dos outros. E eu quero sacrificá-la agora diante do Senhor, santificá-la diante do Senhor, para que o teu Espírito domine a minha língua. Não é assim? Ou a mente. Tem gente que tem problema com a mente, gente. Ninguém consegue pensar bem, bom. Todo mundo pensa mal. Quem tem problema com isso não tem um pensamento bom a respeito de ninguém, de nada. A pessoa só pensa coisa ruim. Eu corro, tá? Quando começa, eu já olho assim e falo, Jesus, tem que vir fora daqui. Tá vindo. Ai, meu pai, vai começar. Sabe o que está acontecendo com esse tipo de pessoas? Graças a Deus não se converteram para Jesus. Porque eu vou te contar. É muito difícil. São pessoas que só têm pensamentos negativos, pensamento do mal, pensamento de julgamento, não vê nada bom em ninguém. É tipo assim, será? Ah, mas aquela pessoa ali, já foi isso, isso e aquilo. Ah, mas hoje está crente. Será que está crente mesmo? Você está com ela 24 horas? Você sabe o que ela faz quando está de meia de culto? Não é assim, gente? Tu tem que correr aqui, ó. Não se contamine. Corre. Amém? A gente ri, mas caso sério, verso 2. E aí em seguida ele fala, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando a sua inovação tudo quanto faz diferente. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês viram? É tudo transformado, tudo que eu falei é transformado. Mas a conduta do mundo é disso para pior. Mas o crente, a igreja, ela precisa entender que ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. A gente está fechando essa série. E eu espero que até Jesus voltar, isso fique martelando na sua cabeça, para não te deixar se acostumar com o que esse mundo tem e ainda vai trazer para oferecer, para a perdição, para impedir essa corrida da fé. Muitas coisas estão vindo e vão vir, gente. Coisas terríveis. E nós precisamos estar em Cristo Jesus, sacrificando o nosso corpo, não nos moldando a esse mundo, mas sim ao único modelo que existe, Jesus Cristo. E o último tópico dessa noite, a igreja é a noiva que está no processo do casamento. O noivo já se preparou. Tudo, e já preparou tudo para esse grande dia. Agora está preparando a sua amada, trazendo habilidade, força, direção, equilíbrio e tudo que só Ele pode dar a ela. A preparando para que ela possa chegar nesse grande dia habilitada. O noivo já preparou tudo. E hoje Ele está nos preparando para esse dia. Apocalipse, capítulo 22, do verso 16 ao verso 17. Ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês, para contar todas estas coisas a igrejas. Eu tanto sou a raiz, quanto o descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eita! O Espírito e a noiva dizem que cada um que os ouve diga: venha. Que aquele que tem sede, venha. Todo aquele que quiser, que venha e beba de graça da água da vida. Ele afirma: eu não só sou descendente, como eu sou a raiz de Davi. Eu sou aquele que veio para mudar essa história. Amém?